Fabi, eu te convido para participar com a gente agora de uma entrevista que a gente vai começar aqui falando de direito do consumidor, porque já estão em vigor aí as novas regras para o serviço de atendimento ao consumidor e as mudanças foram publicadas na última segunda-feira e fixam, por exemplo, as condições mínimas de atendimento do serviço de atendimento ao consumidor. Para falar sobre esse assunto, nós conversamos agora com a Priscila Sanzoni, advogada e sócia da área de direito do consumidor do Veirano Advogados. Boa tarde, seja bem-vinda, Priscila. Boa tarde a todos, obrigada pelo convite e boa tarde aos ouvintes e telespectadores da Jovem Pan. Priscila, gostaria de primeiro começar perguntando aí sobre as maiores dúvidas sobre o direito do consumidor que foram apontadas nesse estudo e que podem ser sanadas aí com essas novas regras que começam a valer agora. O novo decreto do SAC, esse decreto ele veio para alterar um decreto que era de 2008 e que já não atendia mais, né, o tipo de serviço que é hoje prestado e a forma que o consumidor espera ser atendido por essas fornecedoras de serviços regulados, né, porque o decreto do SAC, ele visa justamente a regular o atendimento ao consumidor, né, o SAC significa Serviço de Atendimento ao Consumidor, para as fornecedoras de serviço regulado pelo Poder Executivo Federal. Então, são empresas de saneamento, de energia elétrica, bancos, né, todo tipo de serviço regulado no Brasil estão sujeitos a esse decreto. O que existia era um atendimento que hoje em dia não se mostra, talvez, não tão eficaz na forma como ele era proposto e não mais necessário, até pensando na forma de contratação dos serviços de hoje em dia, principalmente, eu diria, depois da pandemia, né, que mudou bastante também o tipo de atendimento que o consumidor espera. Então, o novo decreto do SAC, eu acho que uma das principais mudanças é a diminuição da exigência do prazo de atendimento telefônico. O decreto anterior, ele exigia que esse atendimento telefônico fosse 24/7, né, então que ele fosse feito 24 horas por dia. Hoje o decreto mudou e exige, como você bem colocou, Cláudia, um atendimento mínimo de 8 horas diárias para o atendimento telefônico. O atendimento ao consumidor ele segue sendo 24/7, mas ele pode ser feito e é feito hoje em dia por vários outros canais. Então, o decreto anterior, por exemplo, não disciplinava o atendimento por bots, né? Chatbot, outros tipos de chat, WhatsApp, redes sociais, Instagram. Então, dependendo do tipo de canal que a empresa já oferece para o consumidor, até para fins de contratação do serviço, cancelamento do serviço, isso tudo pode ainda seguir, deve seguir por pelo menos um canal disponível 24 horas por dia. Mas o atendimento telefônico baixou para 8 horas. O decreto também define que, dependendo do setor regulado, caso a agência reguladora julgar necessário, esse atendimento telefônico mínimo de 8 horas pode ser eventualmente aumentado, ampliado, caso seja necessário naquele serviço. Eu acredito que essa possível ampliação ou até uma maior regulação por cada uma das agências reguladoras, ANEEL, Anatel e todas as outras que regulam cada um seu setor, levarão em conta uma outra mudança importante no decreto atual, que é que as empresas mantenham e desenvolvam métricas de aferimento da resolutividade do SAC. Então, a resolutividade do SAC significa o atendimento ao consumidor foi eficaz, o consumidor foi atendido, em que condições, em qual prazo, com qual eficiência, com qual nível de satisfação. Essas todas serão as métricas definidas em conjunto pelas agências reguladoras do setor e pela Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor. Então, esses níveis de resolutividade, eles certamente serão levados em conta pelas agências para eventualmente mudar, pedir para ampliar o atendimento ou mesmo fazer algum ajuste necessário para aquele setor. Priscila, além disso... desculpa, te interrompi, pode continuar. Além disso, uma outra mudança foi um prazo maior para as empresas. Imagino que por conta do número de demandas ser muito elevado nesse tipo de serviço, o decreto anterior previa um prazo máximo para resolução da demanda de 5 dias, e agora esse prazo foi ampliado para 7, o que também
é um ponto importante. Ele, por um lado, parece ser, né, uma diminuição aí do direito do consumidor, mas, na verdade, eu enxergo como sendo uma maior possibilidade até para que as empresas cumpram esse prazo, né? Não adianta prever que vai ser 5 dias, e é sabido que, com todos os esforços que as empresas estavam fazendo, não estavam conseguindo, eventualmente, cumprir os 7 dias. Então, agora já é 7, justamente para que o consumidor saiba desse prazo, né, dependendo do tipo de demanda que ele tenha junto ao atendimento ao consumidor, que em 7 dias vai ser resolvido. Priscila, a gente vai convidar também para participar da entrevista a nossa colega comentarista Fabiana Barroso, que também é sua colega, ela é advogada. Pode fazer a sua pergunta, Fabi. Boa tarde, doutora. Nós sabemos que em direito, o direito do consumidor é um dos mais evoluídos no Brasil e até agradecemos por isso. E realmente o que eu vi que a senhora explicou agora em relação à efetividade das relações de consumo vão melhorar. A gente realmente olha e fala, tá. Mas o que se busca esse decreto, essas agências regulatórias, é fazer com que o consumidor ele seja atendido, e o consumidor brasileiro é bastante exigente. A senhora avalia que esse decreto, embora seja no âmbito federal, dessas agências que a senhora acabou dizendo, ele acaba também fazendo efeito em cascata para outros serviços que não são efetivamente exigidos aí pelas leis federais? Sem dúvida, Fabiana, muito obrigada pela pergunta. Acho que esse ponto é muito importante. Na verdade, não só eu vejo o decreto como ele cascateando para outras prestadoras de serviço, mas para fornecedoras de produtos, né? Na verdade, todas as empresas, né, elas têm que ter um saque. Na verdade, o decreto, ele regulamenta o CDC, chamado CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, né, nesse âmbito aí de serviço federal. Só que todas as empresas que vendem produtos ou prestam serviços precisam ter um atendimento ao seu consumidor. Embora, né, o que não faz parte desse rol do decreto do saque não tenha uma regulamentação tão específica, mas precisa, sem sombra de dúvidas, cumprir com toda a normativa do CDC. Não só eu acho que isso vai cascatear, como muitas empresas, né, eu mesmo conheço várias empresas fabricantes de produtos que já estão bastante preocupadas, no bom sentido, né, com o melhor atendimento ao seu consumidor possível, né? Então, esses níveis, né, de resolutividade, eles dizem respeito, sim, a um serviço mais essencial e que demanda uma regulamentação mais específica, como é o caso do decreto, mas esses níveis, eles são tão importantes, ou até mais, para empresas que vendem produto, para que, por exemplo, sejam bem avaliadas pelo consumidor e que os produtos voltem a ser vendidos, né? Porque, como tu bem disseste, os consumidores no Brasil são exigentes, tanto no que diz respeito a um bom atendimento, quanto qual produto vai ser adquirido, e um dos critérios é esse. Então, tem muitas empresas que já estão preocupadas há bastante tempo, acho que uma tendência, inclusive, internacional, e que está muito forte no Brasil, né, com a chamada Customer Experience, né, com a experiência que essa empresa proporciona para o seu consumidor. Esses níveis de efetividade, de atendimento, de uma boa solução da demanda, são medidos por várias formas hoje em dia, né? Existe o site Reclame Aqui, que quando ele surgiu no Brasil, ele foi, inclusive, bastante criticado pelas empresas, né, que seria talvez uma forma não ideal, né, de medição, aí, de aferição de uma satisfação, e hoje em dia as empresas não só acham bom, como tem isso na pauta, né, dos seus índices, para justamente provar para o consumidor que atendem, que estão preocupados. Então, isso é uma dos medidores, né, e as empresas dão bastante valor para isso, independentemente do setor. E existe também, para fechar aí, depois eu te devolvo a bola para vocês, o consumidor.gov, né, o consumidor.gov ele é uma plataforma da Senacom, né, da Secretaria Nacional do Consumidor, que foi criado, se eu não estou enganada, há cerca de 3 anos ou algo assim, então ele já tem um tempo também. Ele não é uma plataforma obrigatória, as empresas aderem ou não, aí dependendo, né, de demandas, de número de demandas insatisfatórias até também, que a Senacom, por vezes, recomenda isso de forma, essa adesão de forma mais incisiva, mas é também um canal bastante importante de aferição das métricas e índices de resolutividade. Doutora Priscila, sem dúvida, isso é uma tendência.
Doutora Priscila, eu gostaria de voltar num ponto aí que você tocou no início, que é sobre o cancelamento de um produto ou serviço que ele deve ser feito de imediato, se o cliente quiser, e pode ser feito em qualquer canal da empresa a partir de agora, não só pelo telefone, né? Exato. Na verdade, o que se busca é que o consumidor tenha possibilidade, né, além de direito, de cancelar o serviço pelo mesmo canal que ele contratou, né? Então não pode, por exemplo, uma empresa oferecer a possibilidade de contratação pela rede social e exigir que seja cancelado por telefone ou vice-versa, né? E nessa linha, uma outra novidade do decreto atual é que o cancelamento de um serviço por não reconhecimento por parte do consumidor, ele deve ser feito imediatamente, independentemente do contrato estar totalmente adimplido ou não, e de fornecedor ir atrás, né, para investigar e averiguar se esse serviço deve ou não ser cancelado, como no caso de uma cobrança abusiva. Então, além da mera, vamos chamar assim, né, mero cancelamento de um serviço que foi contratado, eu posso pedir para cancelar uma cobrança relacionada àquele serviço, independentemente também de eu seguir como consumidora daquela empresa ou não. Esse cancelamento por cobrança indevida, por exemplo, ele deve ser imediato, independentemente da empresa investigar e até mesmo chegar à conclusão que aquele serviço foi contratado ou que a cobrança não deveria ser cancelada. E por que é importante a questão de independentemente da adimplência do contrato, né? Porque o consumidor ele pode ter débitos antigos com aquele fornecedor que em alguma medida as empresas poderiam tentar vincular o cancelamento ao adimplemento integral do passado. Isso não é mais permitido, então, por força do novo decreto. Um outro ponto importante que eu gostaria de salientar é que o novo decreto, né, o antigo, eu não sei se eu cheguei a comentar no início, ele era de 2008. Né? Então, o decreto que estava em vigor até agora, ele tem, né, mais de 10 anos, e não existia ainda a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, a chamada LGPD. Então, o atual decreto do SAC, ele também veio, né, para ajustar, digamos assim, a conduta do fornecedor à LGPD. Em que medida isso impactou no decreto? Acredito eu que pelo menos de duas formas, né? Os dados que vão ser fornecidos pelo consumidor ou que podem ser exigidos pela empresa, eles não devem estar vinculados a toda e qualquer ligação telefônica ou a todo qualquer canal de atendimento. A empresa fornecedora só pode pedir dados que disserem respeito àquele contato do consumidor. Então, não tem mais aquilo de no primeiro menu de atendimento, por exemplo, a empresa pedir CPF, endereço, CEP, uma série de outros dados não relacionados, às vezes, ao atendimento que o consumidor está buscando, né? Por que isso? Porque, de acordo com a LGPD, esse fornecimento, digamos, sem critério de dados, ele vai de encontro à LGPD. Então, ele não vai estar cumprindo com a LGPD ao pedir dados que não fazem sentido, tá? Em outras palavras. E, além disso, uma outra característica importante relacionada à LGPD, que já estava prevista, mas não totalmente regulada no antigo decreto, até porque proteção de dados, né, sempre existiu no Brasil, com ou sem a nova lei, é a possibilidade de não ter, do consumidor optar por não ter publicidade no canal de atendimento. Então, a menos que o consumidor dê o seu consentimento expresso, pode não ter musiquinha, não pode, na verdade, ter musiquinha, né, que todo mundo fala, e a musiquinha, não quero ficar ouvindo essa musiquinha quando eu ligo, ou não quero ficar vendo esse monte de publicidade vendendo um outro produto que não tem nada a ver com o atendimento que eu estou fazendo. Os fornecedores não podem mais lançar mão desse tipo de mecanismo e de ferramenta, salvo se houver o consentimento expresso do consumidor, que também é um avanço, né? Especialmente quando o consumidor está insatisfeito com o serviço, a última coisa que ele quer é ficar vendo publicidade lá no meio de um canal que ele precisa de alguma solução, né? Muito bem, então a gente espera que o consumidor seja mais respeitado a partir de agora, né, doutora Priscila? Muito obrigada pela sua entrevista. Então a gente conversou com a Priscila Sanzoni, que é advogada e sócia da área de Direito do Consumidor do Veirano Advogados. Uma boa tarde para a senhora, seja sempre bem-vinda. Boa tarde a vocês, eu que agradeço.